Todos. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana, faço parte do time comercial do Bariatric Fusion. Hoje é a nossa terceira sala de estudos, né? A convidada de hoje é a Adriana Passos, nutricionista. A Adriana, ela é nutricionista pela USP, especialista em nutrição hospitalar em cardiologia, especialista pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, coordenadora de nutrição clínica do Hospital Vera Cruz em Campinas, sócia da empresa Atualiza Nutri, cursos e eventos para nutrição, e nutricionista do Instituto Campineiro do Tratamento de Obesidade em Campinas. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre as ferramentas para o atendimento nutricional online do paciente bariátrico. Então, vou pedir de novo para todo mundo fechar o microfone. No fim da aula, vocês podem mandar perguntas, a gente faz aquela troca por bate-papo, tá? Através do chat, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Dri, pode iniciar. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite aí da Juliana, de todo o time do Bariatric Fusion, nosso parceiro há muito tempo, né? E é sempre uma honra, né, poder dividir. Sempre falo que a gente vem para dividir um pouco do conhecimento, da experiência, né, que a gente tem aí na prática. E esse tema tão atual e foi tão desafiador para todo mundo aí, né, para nós nutricionistas, que acho que não tínhamos, né, ainda essa experiência e esse know-how mesmo de fazer o teleatendimento, como em outras áreas, acho que não da saúde, mas em outras áreas já tinha muito essa questão de atender os clientes assim de forma remota. Para nós da área da saúde em geral, isso foi muito novo, desafiador, e eu acredito que deve vir para ficar, né? E a gente precisa avaliar e aprimorar muito dessa ferramenta. Pode passar, Ju. Bom, com todo esse cenário que a gente vem enfrentando já há um pouco mais de um ano, é lógico que a gente teve que ter as nossas portarias, né, os nossos regimentos, o nosso conselho precisou se, de alguma forma, adaptar e atender às nossas necessidades, porque a gente sabe que muitos nutricionistas hoje se dedicam exclusivamente ao consultório, né, ao atendimento de pacientes aí de uma forma, pelos convênios ou particular, mas tem esse atendimento em consultório. Eu me formei em 2000, e eu lembro que quando eu me formei, era algo que a gente não imaginava ainda, que o nutricionista pudesse ter uma atuação tão grande, tão dedicada ao consultório e que pudesse viver, né, do consultório. E hoje a gente vê que isso é muito mais normal e está enraizado aí na nossa prática. E aí, claro que a gente teve que, né, fazer esse movimento. Eu vi que realmente o CFN foi bem ágil nesse sentido, de atualizar as nossas resoluções. E aí, em 18 de março, a gente tem essa resolução, a 646, já publicada e autorizando, né, que o nutricionista fizesse o atendimento de uma forma à distância. E a categoria teve que ir atrás e se adaptar. Confesso que eu comecei logo que foi autorizado aí, né, nosso conselho. Comecei a fazer os atendimentos online, os pacientes já vinham pedindo esses atendimentos à distância. Nessa época, só um minutinho, desculpa. Eu estou tentando fechar os microfones aqui, mas se vocês puderem escutar, vocês vão ajudar a gente, tá? Porque está com uma interferência. Acho que alguém ainda está com o microfone aberto. Estou tentando achar aqui. Por favor. E é isso mesmo, né? A gente acaba tendo que lidar com ferramentas que a gente às vezes não tem esse domínio, né? Para as crianças hoje que a gente convive, estão na educação aí online, totalmente online, a gente vê o quanto isso é mais natural para eles e para a gente ter que transformar o nosso trabalho, que é tão do olho no olho, numa forma à distância. E logo que
foi, então, publicada essa resolução, né? Eu comecei a fazer os atendimentos à distância, confesso que não foi fácil, né? Tem uma adaptação do profissional e uma adaptação do seu paciente, do cliente, e aí você vai aprimorando. Algumas coisas, elas funcionaram de acordo com o que eu fazia no presencial, outras não, outras tiveram que ser bem adaptadas, né? E isso, na minha opinião, deve ficar, né? A gente tem aí no Diário Oficial da União já a resolução 666, de 30 de setembro, que também já regularizou e fala com muito mais detalhes sobre essa forma de atendimento, que traz também nessa resolução, Ju, pode passar o próximo, que aí eu mostro o termo de esclarecimento, né, também do CFN, onde a gente, né, precisa, então, entregar isso para o paciente, né, porque autoriza a fazer a primeira consulta, né, desses pacientes à distância. No começo, a gente tinha aquela questão, mas eu vou fazer a primeira consulta à distância, ou só as consultas dos pacientes que já são, né, pacientes, e aí está autorizado fazer a primeira consulta, né, desses pacientes já dessa forma remota, e aí você tem o termo de esclarecimento que você aplica ao seu paciente, ao seu cliente já desde o primeiro momento, para que, claro, fique tudo muito esclarecido do formato desse atendimento, já que é algo ainda novo para todos nós. Nossa. Bom, e eu fiquei pensando, né, desse meu um ano aí de atendimento à distância, o que eu podia trazer para vocês na forma de acrescentar, dividir, e a gente poder ter ao final dessa fala, dessa minha fala, uma discussão, que é realmente esses prós e contras, né? Eu acho que já depois de um ano a gente pode aqui elencar mesmo, né, esses pontos, né? Então, como pontos positivos, na minha visão, na minha opinião, é claro que a gente tem hoje, né, de uma forma, de uma ferramenta que a gente pode ter pacientes à distância, uma abrangência muito maior, né? Então, eu cheguei a a resgatar pacientes que tinham deixado de fazer o acompanhamento comigo porque tinham mudado de cidade, por exemplo, ou de país, né? Tem uma paciente que mora na Angola, né? Outra na Alemanha, então fica muito mais fácil. A gente vê que, por exemplo, os terapeutas, os psicólogos fazem isso de uma forma muito tranquila também, né? Então, a gente consegue ter uma abrangência muito maior, né? Dessa forma. A gente tem, então, a gente fica sem fronteiras, não é mesmo? A gente pode atender o mundo inteiro dessa forma, isso é muito, muito legal, isso é muito bacana, muito enriquecedor, porque você pode ter, diante disso, até uma forma de se especializar num nicho específico, né? Então, por exemplo, eu trabalho junto com uma nutricionista que ela morou no Japão muitos anos, ela fala fluentemente japonês, e por que não, né? De uma forma online, ela fazer esse atendimento aos japoneses que ela tem esse contato, né? Esse menor deslocamento. Então, no momento, não só hoje que a gente está mais restrito, que a gente está precisando ficar em casa obrigatoriamente, mas, né, por que não ter também um custo menor, né, de consultório, de secretária, enfim, e aí a gente se deslocar menos, né? Menos poluição, mais tempo que você ganha para se organizar para aquele momento da sua consulta, se você atende na sua casa, por exemplo, não é? Às vezes, entre um paciente e outro, então você mantém o atendimento presencial, mas entre um paciente e outro presencial, você faz um atendimento à distância, então é tudo de se encaixar na sua realidade. A gente consegue ter uma flexibilidade maior de horário. Então, como a gente está aqui nesse momento, marcamos essa conversa, essa live para as 20 horas, eu poderia também estar atendendo um paciente aqui, né, hoje às 20 horas, coisa que no consultório físico eu não faço. Lá se encerra, tem um horário um pouco mais cedo para se encerrar. O meu consultório também físico, onde eu faço atendimentos presenciais, não abre aos sábados. Então, né, isso, o atendimento à distância me propiciou também atender aos finais de semana, aqueles pacientes que não conseguem ir durante a semana. Do custo, claro, né, tem um menor custo, porque se eu posso atender de qualquer lugar, eu só dependo da tecnologia, né, e eu posso também, eu mesma, fazer os meus agendamentos, meus retornos, então me facilitou. De repente, eu posso começar a repensar se eu preciso mesmo de um espaço, não é?
de uma sala, de um espaço para atender, e de repente só ter esse formato de atendimento, não ter mais o presencial, né? Não sei, vai aí de cada um, de como desenvolveu durante esse um ano. Existe uma questão também, pensando assim, nesse público, no paciente que vem, né, candidato à cirurgia bariátrica, é um paciente que quem trabalha com bariátrica vai me entender, vai saber do que eu estou falando, é um paciente que ele chega com muito receoso na primeira consulta, né? É um paciente que sofreu muitos preconceitos por conta do excesso de peso, então, muitas vezes, na primeira consulta, ele está muito, assim, com os dois pés atrás, vamos dizer, né? Ele está bastante receoso, ele tem vergonha de sair de casa, ele tem vergonha de se expor, ele não sabe se no consultório que ele vai, da nutricionista, é acessível, se vai ter uma cadeira para ele sentar confortável, ele ficar durante uma hora na consulta, de uma forma adequada ali para consultas, né? O fato dele ter que se pesar, tudo gera algum constrangimento para esse indivíduo. Ele, de certa forma, até as primeiras consultas, até você criar um vínculo e deixar esse paciente mais à vontade com você, essas consultas serem à distância, tem uma vantagem para esse público, porque ele ser atendido, né, primeiramente nesse formato um pouquinho mais à distância, ele vai te conhecendo e ele vai desfazendo todo esse receio, né, e do próprio dificuldade já que ele encontrou em muitos outros atendimentos, das histórias que a gente escuta desse tipo de público, né. A gente, por exemplo, né, na clínica onde eu trabalho, a gente precisou adaptar e colocar uma plataforma, um elevador para os pacientes que não conseguem subir escada. A minha sala fica no primeiro andar, então eu frequentemente nos atendimentos presenciais eu preciso que o paciente suba de elevador, que eles não conseguem subir escada por conta do excesso de peso, muitas vezes porque tem já problemas ortopédicos, né, problema no joelho, que é muito comum no paciente obeso, e o atendimento à distância você evita isso, né, ele está confortavelmente no trabalho ou na casa dele, e aí você consegue fazer, muitas vezes, que ele quebre aquela barreira da primeira consulta, isso é muito interessante, né. A gente tem... Ô, Ju, você consegue subir um pouquinho, que eu não estou vendo a última? Não, né? Não, margem maior, essa é a última, do Tá. positivo. Aí o que eu quero dizer é que a gente pode trabalhar com menos custos, né? Trabalhando com menos custos nesse formato online, a gente, por que não, até ter um retorno maior, né? Financeiro mesmo, né? Desses atendimentos. Porque não é um atendimento fácil, né? Ele traz, sim, muitos pontos positivos, traz muita coisa boa, né? Eu vejo muitos ganhos, mas não é um atendimento fácil. Nós não fomos treinadas na faculdade ou na especialização a fazer esse tipo de atendimento. Nós estamos nos reinventando. Então, acho que é sim um formato que a gente pode ter um retorno igual ou até maior do que a consulta presencial, né? Como ponto negativo, claro que você não tem um prejuízo do exame físico, né? Então, por exemplo, os meus pacientes, eu costumo, no momento em que eu vou pesar, fazer algumas medidas, eu fico muito atenta se tem a presença de algum edema, né? E isso, na distância, fica, sim, prejudicado, né? Se você tem algum outro recurso, se você faz algumas outras medidas antropométricas, o uso da bioimpedância elétrica, isso também, né, a distância vai ficar prejudicado, né? A gente tem muita interferência, né, no momento dessas consultas, então, às vezes, você tem um familiar que interfere, às vezes, no momento da consulta, você tem pacientes ali que não conseguem ficar isolados, sozinhos, sem interferência, né, de um familiar, ou ele está no trabalho. Então, às vezes, é um momento que você tem interrupções, e aí a sua atenção precisa estar muito
né, de acordo, você precisa estar muito centrado naquele momento da consulta, para não perder o fio da meada e mandar realmente a sua mensagem, o que você quer falar para o seu paciente, fazer a sua avaliação adequada, porque dentro do consultório você tem um ambiente mais controlado, né? É o seu ambiente, né? Você está na sua mesa, na sua cadeira, você fecha a porta, você sabe que a sua secretária está ali, e o próximo paciente chega em tal hora e vai ficar aguardando na recepção, e nesse momento você não tem controle sobre o ambiente do seu paciente, você está em ambiente diferente, e aí você não tem esse controle. Então, e muitas vezes ele também não, né? E você também, às vezes já aconteceu algumas situações, né, tá atendendo, esqueci o celular, não silenciei o celular tocou, interfone, né? Eu moro em apartamento, o interfone tocou, pedi, olha, desculpa, pedi licença, fui atender, voltei. Então, são situações em que a gente acaba tendo que passar nesse formato. Então, outro prejuízo que eu acho importante e que a gente tem que se adaptar em relação a esses sinais do corpo. Realmente, o olho no olho, você está próximo do seu paciente, quando você faz alguma pergunta, você dá alguma informação, você avaliar a reação desse indivíduo, né, da informação que você passou. Então, isso, no atendimento à distância, eu acho que seria, na minha opinião, a maior perda, né? O maior prejuízo é esse, você não está próximo, você não ter aquela leitura corporal, né? Como você tem no presencial, que muitas vezes fala muita coisa, principalmente se você tem um paciente que é mais introvertido, que está mais tímido, mais retraído, e aí essa parte fica um pouquinho também a desejar, né? A gente tem essa dependência da tecnologia, né? Não tem como negar que a gente fica dependente da tecnologia, e aí a tecnologia pode falhar, né? Então a gente tem que se adaptar a isso e pensar e ir avaliando os recursos que a gente utiliza para fazer os atendimentos. A gente precisa adaptar, né, o formato do nosso atendimento, não dá para simplesmente transportar o atendimento que a gente faz no formato presencial para o formato online, né? E o maior prejuízo mesmo, ao meu ver, ainda é a questão do contato pessoal. Pode passar, Ju. Então, pensando nesses desafios que a gente tem no atendimento aí à distância, né? Os desafios que eu senti que foram muito claros para mim foi inicialmente de estipular regras muito claras para o meu paciente, para o meu cliente, né? Então, na hora da confirmação, da consulta, a princípio, né, no começo eu falava por telefone, eu falava, olha, o horário da consulta, né, como a consulta ia acontecer, a duração, que ferramenta eu ia usar para esse contato. E muitas vezes eu via que às vezes não caminhava, não dava certo. Então, eu acabei fazendo um texto mesmo com todas as regrinhas, então, horário da consulta, confirmando, telefones de contato, se ele tivesse algum imprevisto e precisasse me avisar que não poderia fazer a consulta naquele horário, naquele dia, valor, a forma de pagamento, a duração da consulta, pedindo exatamente isso, que ele testasse a ferramenta antes. A ferramenta, eu passei a dar até algumas opções, porque, por exemplo, eu fiz muito via WhatsApp mesmo, porque eu vi que é a ferramenta que as pessoas têm mais familiaridade. Todo mundo usa o WhatsApp, então é que eu menos tive problema. Mas algumas pessoas que estavam em home office trabalhando falaram, Adriana, não posso, né? Eu tenho que ficar de olho lá no WhatsApp, eu uso o WhatsApp para outras coisas, vamos usar. Então, eles mesmos já me davam uma outra sugestão, a gente acabava usando outra ferramenta. Mas então você tem que ter essas opções, né? E adequar a ferramenta ao seu cliente. E ser muito clara mesmo de qual é o roteiro do seu atendimento para esse indivíduo. Olha, eu vou te chamar 5 minutos antes ou 10 minutos antes, eu vou te mandar uma mensagem para que você lembre do horário da consulta,
eu te chamo, né? A consulta tem duração de 40 minutos, uma hora e meia, né? Explicar a ferramenta, caso ele não tenha tanta familiaridade, falar que a consulta, como você vai conduzir a consulta, que você vai fazer algumas perguntas, se você precisa que o paciente se pese, por exemplo, já pede isso antes de começar, se você quer ver exames laboratoriais, pede para o paciente já deixar aquilo separado, para você otimizar mesmo o seu tempo com ele, né? Ou escolher muito bem o local que você vai realizar o atendimento, luz, né? Preparar, deixar a sua água do lado, barulho, né? Como eu falei, silenciar o telefone. Aí eu aprendi que eu tinha que avisar o meu porteiro, né? Para ou abaixar o volume do meu interfone, para que a gente realmente diminuísse as intercorrências, né? As interferências. A gente sabe que hoje isso acontece com muita naturalidade e que todo mundo aceita muito bem, né? Mas se você conseguir diminuir essas interferências, isso é muito melhor, porque você aproveita o tempo que você está com o seu paciente ali, que já é um atendimento à distância. E o desafio é manter esse paciente motivado, né? Num momento em que, assim, tudo virou internet. Então, ele está, às vezes, trabalhando 12, 14 horas na frente do computador. Está com os filhos também, né? Às vezes, meio período, todo mundo usando, né? Através de uma ferramenta online. Às vezes, na hora de lazer, a televisão, né? É o celular. E aí, além disso, ele vai ainda fazer a consulta com a nutricionista na frente do computador ou do celular. Como você vai manter esse paciente motivado? E aí isso vai definir muito da maneira como você conduz a sua consulta e das ferramentas que você vai utilizar, né? E por isso que é super importante a gente ser mais visual nesse atendimento online, né? Acho que a entonação da voz, a fala, a maneira como você fala e se porta também tem que ser muito clara. Eu também fazia um pouco de questão de, em alguns atendimentos, até vestir o jaleco, né? Pacientes que já eram meus pacientes há algum tempo, não, porque no consultório mesmo eu não gosto de usar o avental. Mas os pacientes de primeira consulta acabavam usando o avental, até para que ele entendesse que realmente era, né, uma consulta, que só estava em outro formato, mas a gente precisa realmente transformar esse atendimento de uma forma muito visual, para que ele fique como a figura de cima e motivado, feliz, que ele saia motivado do seu atendimento e não pensar, ai, poxa, né? Que ele realmente não desanime, principalmente aqueles que já estão em acompanhamento. Próximo, Ju. E aí, foi muito legal, interessante, porque essas figuras que eu estou compartilhando aqui com vocês, eu já usava no consultório, porque eu tinha necessidade, eu sentia uma necessidade de trazer algo visual para os meus pacientes e não só aquela orientação escrita, que é mais comum, né, a gente vê nos consultórios. E eu tinha feito, junto com um colega, né, alguma coisa assim, nesse estilo, das principais fases aí do paciente de bariátrica, principalmente esse comecinho, que eles têm muita dúvida, né, de volume, de líquido e tudo mais. Mas aí, com esse formato à distância, a gente aprimorou um pouco, né? A gente aumentou o tamanho da letra, a gente aumentou o tamanho da figura, para ficar mais visual mesmo. Então, essas figuras a gente entrega na consulta presencial, tá? A gente até brinca de falar, pode colocar na porta da geladeira, tá? Pode, né? Mas deixa sempre ao alcance do olho. E foi muito bom ter essas imagens, a gente chama isso de orientação visual, nesse momento que as consultas ficaram à distância. Porque aí eu falava, né, eu ia explicando as fases, né, do pós-operatório e tal, e ia mostrando,
né, no formato de desenho mesmo. E depois mandava isso para o paciente junto com a orientação toda escrita, que aí no texto, né, você detalha mais em relação a volumes, opções e tal, tá? Então, essas figuras foram essenciais, foram muito, muito legais mesmo, tá? Depois eu posso compartilhar com vocês. Próximo. Então, isso foi bacana, a gente trouxe esse modelo do prato bariátrico, a gente, né, foi buscar isso na literatura, e também para vocês verem aqui um pouquinho maior como fica isso. A gente coloca o nome, né, do paciente, ele leva isso, isso pode ser até colocado num formato, sabe quando você faz plastificado, né? Ou você pode fazer uma apostila para esse paciente, ou imprimir várias dessas imagens numa folha só, mas a gente lá, eu vou dando isso a cada fase para eles, tá? E gosto de fazer toda a orientação no momento que eu estou explicando no desenho mesmo, tá? E foi muito engraçado que isso foi um pouco intuitivo. Eu tinha as minhas orientações todas escritas nesse modelo mesmo de texto, só que toda vez que eu ia orientar o paciente, explicar os primeiros 15 dias, depois os próximos 45 dias, eu virava a folha no verso e começava a rabiscar e desenhava. Aí eu falei, nossa, eu preciso parar de fazer isso, porque o desenho ficava horroroso. E ele acabava, e os pacientes falavam, não, deixa eu levar o desenho, deixa eu levar o desenho. Então aí surgiu a ideia de fazer o desenho e com o online a gente aprimorou, tá? E foi essencial, foi fundamental nessa fase. E aí outra coisa que eu fui observando que os educadores físicos fazem muito isso, o personal trainer, que é a questão das fotos, né? Eu falava, nossa, eles fazem até comparação do treino, né? Então o aluno vem treinando e eles fazem comparação do aspecto visual aí do corpo, mesmo de medida, através de fotos. E fui avaliando isso e comecei a usar. Eu sei que já é um recurso que muito, né, nutricionista já utiliza, mas aí com essa opção do online, então pedi para os pacientes mandar foto, mesmo mandarem fotos das refeições, dos pratos. A gente sabe que pode ter aí uma interferência, um viés, né? Todas, em geral, as ferramentas que a gente utiliza para avaliação do consumo alimentar, elas têm alguma interferência, né? Se depende do paciente, anotar ali no diário alimentar, no recordatório de 24 horas, a gente sabe que isso não é tão fiel, a foto também pode não ser tão fiel, mas é no sentido de começar a estabelecer mesmo esse vínculo. Então, você fez a sua consulta, orientou seu paciente, passou todas as orientações dietéticas, da suplementação, e aí depois pediu uma foto, como é que tá? Me manda uma foto, né? E eles começam até a mandar as fotos de quando vão lá na farmácia comprar a suplementação, olha, Adriana, é esse mesmo, não é, né? Na hora que tá ingerindo, tomando, e isso é muito ágil, isso traz um ganho porque é muito rápido, né? Então no WhatsApp ele te manda foto, você olha, é isso mesmo, né? Manda um áudio, então você vai reforçando, diminui a chance dele se perder na orientação que você deu ali no momento do atendimento, e você vai construindo um vínculo com o seu paciente. Próximo. E ainda falando desses desafios, né? Então, isso, pensar que a gente está já há mais de um ano nesse formato e as coisas foram mudando, se aprimorando, né? Como eu falei, uma coisa que é extremamente importante é realmente ter essas regras muito claras. Então, eu tive confusões de agendamento, de confirmação, e fui entendendo que eu precisava do momento do agendamento até a realização mesmo da consulta, ter mais um momento de contato ali dessa confirmação, né? Então, se eu agendei um atendimento online para daqui 30 dias, então, com 15 dias, eu tenho que mandar uma mensagem, um WhatsApp, falando, olha, daqui 15 dias é a sua consulta, né? No dia anterior e no dia, uns 10 minutos antes, olha, né, a gente vai ter nosso momento daqui a pouco, tal. Porque realmente para o paciente também é algo novo, então às vezes ele acaba se perdendo um pouquinho nessa organização.
ele tá, como eu falei, ele está em casa, ele está no trabalho. É diferente dele ter um horário agendado com você no seu consultório e ele parar tudo, sair se preparar, né? Ele pensa assim: ah, eu tenho que sair meia hora do meu trabalho, eu tenho que sair daqui 20 minutos de casa. Então ele se prepara um tempo antes e vai até você. Ele fica no atendimento online, ele fica esperando, né, você chamar. Desculpa. Então, você tem que lembrar, tudo tem muita coisa que pode atrapalhar essa organização dele no momento da consulta, né, para começar a consulta. Em relação ao pagamento mesmo, acho que é legal a gente falar disso, porque no consultório você pode ter uma secretária ou não que vai fazer isso para você, mas quando ele chega no atendimento presencial, ele sabe, né, que ele vai ter que ou passar a carteirinha do convênio ou fazer o pagamento da sua consulta, e no online ele está numa forma mais passivo mesmo, né? Então, nesse momento das regras, né, no texto que eu mando, eu deixo esse texto salvo no meu bloco de notas e mando no WhatsApp mesmo para esse paciente ali, uns 2 dias antes, no dia da consulta. Eu falo, olha, os dados bancários e, né, a consulta, o pagamento deve ser feito a 2 horas antes do início da consulta, né? E caso o pagamento seu cheque, que o depósito não foi realizado, né, a consulta é cancelada, tá? Então as regras elas têm que ser muito claras, né? Essa questão do material mais visual é super importante, porque você pode trabalhar seus receituários, as suas orientações, né? E depois encaminhar tudo isso para o seu paciente via PDF, né? Por e-mail, no WhatsApp, ter uma assinatura eletrônica, isso está lá nessa resolução do conselho, no termo de esclarecimento também, que tudo, né, continua como no presencial, precisa ser carimbado, assinado, e aí precisa ter uma assinatura eletrônica, para a gente sempre alimentar essa adesão, essa fidelização do nosso cliente. É importante também você usar as ferramentas da tecnologia. Então, as listas de transmissão funcionam muito bem, você faz com que você seja sempre lembrado. Então, você pode mandar nessas listas os seus posts que você faz nas redes sociais, né, para ele ir lá e te ver, vai ver o que você está colocando como informação, algo sempre de valor, né, nas suas redes sociais, compartilhar notícias que você acha interessante para esse público, às vezes até falar de alguma fake news, né, desmentir algo que pode ter surgido sobre esse tema, cirurgia bariátrica, obesidade. Então, de uma forma ou outra, você ser lembrado, né, é importante também. O próximo, Ju. E um outro desafio também é a questão da antropometria, né? Isso, o exame físico, ele fica bastante a desejar, né? E a gente não consegue, então, estar ali presente, pesando o paciente, fazendo as medidas, né? Eu sou de uma opinião, né, e pratico uma linha onde o pesar, o medir, ele está sempre em segunda opção, né? O paciente, se eu percebo que o paciente está muito constrangido na consulta, se ele está muito ainda receoso, né, naquele primeiro atendimento, ele não está se sentindo muito à vontade, muitas vezes eu nem peso o paciente na primeira consulta, né? Às vezes eu nem pergunto o peso, nada. No momento, às vezes, da conversa, ele acaba falando alguma coisa. Mas, né, se às vezes naquele momento você julga que é essencial, né, ter esse dado, você pode pedir para o paciente se pesar antes e te referir, isso está também na nossa resolução aí do CFN, que o peso esse peso que você vai registrar no seu prontuário, ele pode ser referido. Tem paciente que se pesa e tira foto, né, da balança e te manda, e aí ele refere para você o peso durante a consulta.
Em relação a medidas, né, às vezes o paciente mesmo relata, olha, meu número, né, da calça diminuiu muitos números, ou você, se você tem um pouco mais de abertura, também perguntar, olha, você tem notado nas suas roupas uma redução de medida, e aí ele fala, né? Então você vai tendo alguns parâmetros, e você pode anotar isso no prontuário, né? Que o atendimento é à distância, o paciente relata que usava tamanho X e está usando tamanho Y, para ter alguma referência. E depois, caso você faça um atendimento presencial com esse paciente, aí você confirma essas medidas, né? Então, é uma estratégia para que a gente fique com alguma, né, orientação sobre essa redução de medida. É claro que depois, no momento pós-operatório, onde eles têm essa fase do emagrecimento, principalmente o emagrecimento inicial, eles gostam muito de se pesar, né, e de falar sobre esse emagrecimento, e aí eu acho que fica um pouquinho mais tranquilo. Mas às vezes no pré-operatório isso pode ser um pouquinho mais constrangedor, às vezes não tem balança para esses pacientes, né? Às vezes ele não consegue se pesar numa balança doméstica. Então, a gente tem que levar muito isso em consideração. E esses pacientes também, eles às vezes não se pesam há muito tempo, né? Então, a gente tem que ter uma certa delicadeza nesse momento para fazer esses questionamentos e não constranger o paciente ali nos primeiros atendimentos. Pode passar, Ju. Acho que esse era o último. Entrou umas linhas vermelhas na tela aqui, isso é novo também para mim, viu? Mas eu acho que talvez seja para chamar atenção se alguém estava mais distraído. Ai, gente. Mas eu acho que, assim, resumindo, né, foi um grande desafio, vem sendo uma adaptação muito grande, né, para quem está se aventurando nesse atendimento à distância, deve concordar comigo que realmente não é fácil, a gente tem que se reinventar, né? Mas foi muito importante a gente ter essa chance, essa oportunidade, essa alternativa nesse momento. Eu acredito que veio para ficar, que a gente vai manter esses dois formatos mesmo, porque, como eu falei, tem pontos positivos, tem coisas boas aí que vieram para somar mesmo. O pessoal está super elogiando aqui. Aula incrível, várias dicas práticas, forma de manter a interação. Vocês têm perguntas? Vocês podem mandar agora aqui para a gente no chat, escrever e eu reporto aqui para a Adriana. Podem perguntar. Vamos aproveitar esse finalzinho, né, do tempo. Até se alguém tiver alguma experiência, né, assim, de dificuldade mesmo, uma situação engraçada e quiser dividir, né? Eu vi que estão falando aqui que tem a Paola, que ela tem a sensação que ela não para de trabalhar, né, nesse atendimento online, né? Assim, eu acho que a gente, no momento do atendimento online, você tem que exercer muito mais a sua atenção. Então, ele não é um atendimento relaxado. Eu tenho essa sensação. No presencial, eu estou lá, na minha mesa, na minha cadeira, né? Você tem um ambiente ali, um pouco mais confortável. Aqui no computador, você tem que ficar de olho se você está enquadrada, né? Você tem que olhar na câmera. Então, não é um atendimento tão relaxado mesmo quando no presencial. Então, ele é tenso, aí você termina, por exemplo, uma coisa que parece boba, mas dá muita diferença. No presencial, às vezes você está atendendo e você está anotando, você está digitando a sua consulta. No online, eu não consigo fazer isso, eu tenho que ficar o tempo todo olhando para o paciente e depois que termina, né, eu vou tentar registrar tudo, né, da consulta. Então, não é um atendimento fácil. Tem 3 perguntinhas aqui também, André. Se você...
E passou aqui. Se você utiliza alguma forma de estimar o peso e composição corporal, quais as maiores queixas do paciente no pré-cirúrgico? E como são feitas as suplementações se você envia após consulta? Essas 3 perguntinhas. Esse paciente do pré-operatório, então o paciente que veio pela primeira vez, né, eu ainda não tenho um vínculo, uma certa intimidade com esse paciente, e em geral, não é a maioria, não são todos, mas em geral, geralmente eles chegam um pouco mais constrangidos, né, eu pergunto, eu tenho uma forma um pouco assim, tentando chegar na questão do peso, né? Então eu pergunto assim, olha, como se deu o seu ganho de peso? Conta para mim a história do seu ganho de peso, em vez de falar, quanto você está pesando hoje, né? E aí ele começa, né? Eu na adolescência, ou né, depois que eu casei, então ele começa a contar uma história, né? E aí nessa história, em geral, vai surgir um número. Porque quando eu casei eu pesava X, né? Eu pesava 80. Aí depois de tanto tempo eu fui para 90. Então ele vai contando uma historinha. E aí eu consigo, às vezes, chegar no que eu quero, quanto ele está pesando hoje. Aí ele fala, né? Então, isso é uma forma de você fazer o paciente contar sem perguntar diretamente, olha, quanto você está pesando, tá? Eu não uso nada de estimativa, né? No atendimento presencial, eu peso, né? Faço a medida da altura, bioimpedância, circunferências. No online, eu procuro descobrir dessa forma, né? Se eu percebo que ele está muito constrangido e eu não consigo saber, então a primeira consulta eu esqueço, falo, não, eu coloco lá que não relatou peso, a consulta é à distância, aí num segundo momento eu pergunto de novo, me conta de novo como que foi a história do seu ganho de peso, esse peso que você tem hoje, o seu peso corporal é o maior que você já teve? Qual foi o menor? Qual o mínimo que você já pesou, né? E aí, há quanto tempo você não se pesa, né? Aí ele fala, faz tempo, né? Aí eu falo, realmente, né? Às vezes a gente está mais acima do peso, a gente não acha uma balança adequada. Aí, às vezes, no segundo momento, ele já também fala. E se aí, por último, ele não relatar, e eu preciso, né, inclusive, colocar naquele relatório para cirurgia o IMC, algum dado assim, aí eu pergunto, tá? E às vezes aí eu acabo até pedindo, se não é um super obeso, né? Eu acabo pedindo para ele tentar se pesar. Existe também, já fiz uma tentativa do paciente medir a circunferência da cintura, pedir para ele uma fita, separar antes da consulta. Você consegue separar uma fita e medir, né? E falar exatamente o lugar que ele precisava medir. Muito difícil, né? Não tem a fita, aí você perde um tempão explicando para ele onde ele tem que colocar a fita para medir a circunferência da cintura. Eu acabei desistindo, né? E a gente tem que lembrar que, em geral, os homens eles superestimam a altura e as mulheres subestimam o peso, né? Então, isso é muito comum. Aí, na hora que você vai realmente pesar e medir o paciente no presencial, o homem ele superestimou a altura e a mulher ela subestimou o peso, tá? Isso já tem até relato em literatura isso. Da suplementação, como são feitas a suplementação, seu envio depois. Então, durante a consulta eu explico, eu falo o que vai ser prescrito, né? Olha, você vai precisar tomar um suplemento proteico, polivitamínico, tal. Eu explico, vou falando, olha, é isso, é aquilo, toma assim, toma assado, tal. Aí eu faço, né, no receituário, escrevo, mostro para ele, né, durante a consulta, olha, tá aqui sua receita. Terminou a consulta, eu digito no WhatsApp, olha, foi isso aqui que eu falei que você vai ter que tomar. E aí eu mando em PDF no WhatsApp o receituário, tá? Para ele ou por e-mail. Os pacientes, a maioria, preferem já no WhatsApp, mas se não, eu mando no e-mail ou nos dois, né? Como ele preferir, as receitas, tá? O que mais que tinha, Ju? Perguntaram sobre o valor, se o online você cobra o mesmo valor do presencial, se a consulta é o mesmo valor. Sim, o mesmo valor, tá?
A gente tem uma prática, isso tem se falado, tem se discutido muito até, né, dentro da nutrição em geral, de não ter a prática do retorno, né, porque toda consulta é uma consulta, né, você fica 40 minutos, uma hora ou mais até com o paciente, mesmo no retorno, né, então na nutrição eu acredito muito nisso, que a gente não deve praticar o retorno, lá na clínica a gente já não faz isso desde o começo, a gente nunca fez esse retorno. E aí, no começo, eu confesso que eu fiquei um pouco me sentindo assim que eu precisava cobrar menos do online, porque, mas eu estou na minha casa e, né, eu não estou no consultório, teoricamente não estaria com os custos do consultório, enfim. Mas a hora que você começa a fazer o atendimento online, você vê que é mais difícil, né? A gente tem a prática do presencial. O presencial você faz mais tranquilamente. No online é mais difícil. Então, você não tem talvez aquele custo da estrutura física do seu consultório, mas você teve que, por exemplo, como eu te mostrei para vocês, você tem que se adaptar. O tempo que você se dedica ele é maior até, né? Porque às vezes você termina online, você tem que pensar nas estratégias daquele paciente de uma forma diferente. Você termina a consulta, você ficou uma hora com ele no online, depois você fica meia hora ou mais uma hora trabalhando naquela consulta que você fez, porque durante o online você tem que dar atenção total para ele, né? Aí você vai fazer as receitas, aí você vai caminhar para ele por e-mail. No presencial você faz a receita na hora, você entrega na hora, até um plano alimentar muitas vezes na hora. Então eu entendi que a consulta online ela dá o mesmo trabalho ou mais. É uma ferramenta essencial hoje, mas para a gente é mais trabalhosa. Então, é o mesmo valor. Eu tive poucos pacientes que questionaram, mas é o mesmo valor? Sim, é o mesmo valor. E não questionaram mais, né? E a hora que você está atendendo, ele se sentindo acolhido, vendo que ele não perdeu na qualidade da consulta, né? Eu não vejo problema. A Jaque comenta aqui para gente que ela fez pacotes, né? Então, os pacientes pagam no cartão de crédito, ou débito, boleto, e a secretária manda o link do aplicativo pelo WhatsApp, através do WhatsApp para o paciente. É muito legal, né? Eu acho que o pacote é uma forma também de você fidelizar, né? A gente tem um formato de pacote também na clínica para os pacientes no pré-operatório. Então, ele vem e ele sabe que aquele pacote ele tem um desconto, né? Um benefício se ele fizer o pacote. E aí você já consegue fazer com que ele faça todo o pré-operatório com você, com a equipe, né? Isso fideliza bastante. É uma estratégia muito interessante. Que mais, pessoal? Temos ainda uns 10 minutinhos aí para completar uma hora de que já estamos aqui. Ficou alguma pergunta que a gente não viu? Não sei se ficou alguma Queixas pergunta. do pré-operatório, eu falei. Quais são as maiores queixas do paciente no pré-cirúrgico? Queixas do pré-cirúrgico. Queixas, quem que perguntou, Ju? Queixas em que sentido? Isabela. Queixas, deixa eu pensar em que sentido a gente recebe algumas queixas. No pré-operatório, não sei se eles falam de queixas. No sentido das maiores dificuldades desse paciente na perda de peso. Olha, o paciente que vem para cirurgia bariátrica, no pré-operatório, eles se queixam de inúmeras dificuldades, né? No cotidiano, da vida em geral, né? Uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade física, né? Então, eles às vezes vêm com muitas comorbidades, eles tomam muitas medicações, dificuldades de se colocar no mercado de trabalho, né? Dificuldades de relacionamento, né? Seja com o parceiro ou familiar ou com filhos, então eles possuem, né, muitas dificuldades, né? E no pré-operatório isso vem muito à tona, né? Porque isso não tem como a gente separar
né? A obesidade, ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela é mesmo consequência de um estado emocional, né? Que foi abalado de alguma forma. Então, a comida é muitas vezes fuga, né? De fuga, aconchego, né? Um remédio para muita coisa. Então, quando você começa a trabalhar com pacientes obesos, eles vão te trazer, né? Muitas coisas, né? No aspecto emocional. E foi muito também, até fazendo um parênteses aqui, foi muito desafiador fazer os atendimentos presenciais também nesse cenário aqui na pandemia, né? Eu tive alguns dias, né, que eu saí, que os atendimentos foram muito difíceis. Então, assim, eu tive pacientes que já eram pacientes, já tinham passado pela cirurgia, e que eu lembro que teve 2 dias que isso aconteceu. Eu atendi o primeiro paciente, a consulta inteira o paciente chorou. Aí veio o segundo, de novo o paciente chorou. Aí a terceira, o paciente também só chorou na consulta, porque tá todo mundo muito É uma abalado. adaptação para todos os lados, né? A gente tem que levar em consideração também, né? É. Então, eu estava comentando até hoje que, de alguma forma, todo mundo foi abalado, né, na pandemia, só que tem pessoas que disfarçam mais, né, disfarçam melhor, né? Mas todo mundo, de alguma forma, né, sofreu algum abalo, né? Então, Travou, Dri. Dri, deixa eu avisar ela que travou. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Foi só a Adriana que travou? Já estou falando com ela aqui. Ela caiu. Ah, ver se ela tá voltando, tá, gente? Segura que ela tá voltando. E a gente responde a última pergunta também da Paola, né? Só aguardando ela voltar. Pronto. tá aí, tá vendo? Aí acontece essa. Na, na prática aqui podemos dizer, né? Então, assim, o atendimento presencial também nesse momento está mais complicado, né? E aí o online, acho que são essas, o paciente ele realmente ele traz essas dificuldades aí no começo. E, Dri, para finalizar, além do WhatsApp, então, qual foi a ferramenta que você mais utilizou? Você tem alguma dica, alguma que você achou que encaixou melhor para a situação, que foi mais fácil, mais didático? Olha, o WhatsApp ele foi muito fácil, né? Que eu percebi isso, principalmente no público de bariátrica, a maioria são mulheres, mas então o WhatsApp acho que para mulherada foi mais fácil, estar ali em casa, o celular e tal. E o Teams também, o Zoom também, né? Então eu perguntava naquelas regrinhas que eu mandava no começo, eu falava do WhatsApp, mas colocava a opção, falava, ou você pode me sugerir uma outra ferramenta que você está mais habituado, né? Uhum. Então, em geral, eles, como eu já falava do WhatsApp, eu acho que eles já entendiam que era o WhatsApp que eu ia usar, e aí, se não, no outro, falar, Adriana, mas eu prefiro o Zoom, eu prefiro o Teams, e aí a gente usava.
Certo, então. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos vocês. Adriana, muito obrigado. Foi uma troca muito interessante. O pessoal gostou bastante. E, e acompanhem a gente também, né, no Instagram do Bariatric Fusion, porque é por lá que a gente divulga. Então, a gente quer fazer cada vez mais aulas, mais interações, aproveitar também esse momento que está todo mundo no online para a gente conseguir, né? A Adriana de Campinas, com alguém lá do Rio de Janeiro, teve gente aqui de várias regiões, então acho que é muito rico a gente poder fazer isso. E estamos aqui, se vocês quiserem sugerir temas também, tá bom? É de coração para vocês. Obrigada, Adri, obrigada a todo mundo. Obrigada, né, todo mundo que conseguiu ficar, né, e ouvir, dividir aí. É muito gostoso, né, poder saber que a gente não está sozinho, né? Está todo mundo também procurando melhorar em alguma coisa. E obrigada ao Bariatric Fusion pela oportunidade. Obrigada, Ju, pelo convite. Imagina. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.